Aê! Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. Hoje eu estou com uma câmera diferente, estou me vendo aqui mais próximo da câmera, depois eu vou tentar ajeitar isso. Eu sou péssimo com isso aqui. Como ainda não temos o dinheiro da produção do Pedro Bial, de outros programas maravilhosos, a gente ainda tem que ficar aqui nessas questões. Mas não liguem não, tá, pessoal? Estamos hoje recebendo uma pessoa que eu gosto pra caramba. Eu já fui em maratona de cinema, já com um grupo de pessoas, e Letícia estava lá naquele grupo de pessoas. Estávamos na madrugada, eu e ele mais umas 20 pessoas. Não, na verdade, quase 400, né? 600, né? Era o que dava no 600. cinema. Exatamente. E era muito bacana essas sessões. Sempre tinha um filme que a gente não sabia qual era. Tinham filmes de lançamento, tinham filmes antigos. Eu lembro que eu dormi no filme do Pasolini. Acontece, o cinéfilo de vez em quando dorme nos filmes do Pasolini. Se eu falo, o pessoal depois vai pegar no meu pé. Mas é verdade. E foi uma fase muito bacana. A gente conheceu muita gente lá, pessoas importantes hoje para a indústria também frequentavam essas maratonas lá no Cine Odeon, na Cinelândia. Todo mundo era jovem na época, agora tá todo mundo crescido, velho, era isso. Tá todo mundo velho, já tô com cabelo branco. Olha, tô até desesperado já com meus cabelos brancos. Mas foi uma época muito bacana. A gente vai conversar aqui sobre a carreira de Letícia, que ela seguiu no jornalismo, na crítica de cinema. Ela agora está lá em outro país, estudando para ficar cada vez mais sinistrona nessa profissão. Ela que já trabalhou comigo, já me deu vários esporros corrigindo meus textos horríveis, gente. Meus textos eram horríveis. Ainda são horríveis, mas assim, Letícia me ajudava demais. Ela olhava para mim com aquela cara, não tá bom assim, Rafa. Melhora. Eu lembro até hoje os conselhos de Letícia, minha querida amiga. Porque amigo é isso, amigo tem que falar mesmo as coisas, porque é assim que a gente melhora, né? É brigando ali, né? Conversando que a gente consegue Eu tô tomando melhorar. uma surra aqui do francês, tá? Tomo surra todo dia. Você já falava francês, já que eu lembro que você no Varilux, você já falou o seu francês lá, lembra? Você foi cobrir o Varilux aqui no. Então, Fui lembra que no 3 tapete vermelho vezes só no pode falar Varilux. francês, né? E só pode Pois é, a falar primeira francês, vez né? que eu colocava o francês em prática era quando a gente ia cobrir o Varilux, que tinha diretores franceses lá, e aí e quem não precisa de tradutor? Aí eu ia lá, eu não preciso de tradutor. Ah, mó chique, show de bola. Grande Varilux cinema francês. Teve também já a edição desse ano aqui no Brasil. Vários títulos inéditos ainda no nosso circuito. E show de bola. Lê, vou te apresentar com um textinho que eu tenho aqui e a gente começa o nosso papo, tá bom? Vamos lá. Nossa convidada de hoje é crítica de cinema desde 2012. Jornalista, pesquisadora sobre comunicação, cultura, psicanálise, mestranda em Cultura e Comunicação na Universidade de Paris 8, na França, onde ela está neste momento, com menos 1 grau que ela me contou aqui. Minha querida amiga Letícia Lassi. Lê, muito feliz. Estou muito feliz de você estar aqui no meu programa. Programa que eu Eu só tô muito recebo pessoas que feliz eu em admiro. participar. Olha, só admiro, que eu só sempre acompanho. Sua carreira, eu posso falar que eu acompanho ela toda? Posso falar isso, Pois é, acompanhei sua mas carreira. você viu o início dela, então. Eu vi tudo, vi o seu início, até antes, o pré-crítica de cinema. Poxa, todos os projetos que a gente até participou juntos também, que a gente sempre pensava cinema, né? Nossos queridos amigos, né? Quantas pessoas que a gente conheceu nesse meio que são fantásticas na nossa vida até hoje, né? Inclusive nosso querido amigo Pablo, né? Que querido, que amigo enorme que a gente fez aí nessa vida toda. Ele mandou uma foto nossa semana passada, de uns Pois é. 7, Tá 8 para anos. fazer uns 10 anos já no Cine Joia. É verdade, é verdade. Tinha um programador maluco lá no Cinejoy e sempre recebia os amigos lá. E, E até topou olha, fazer um evento com cachaça comigo lá. nossa senhora, é verdade. É Bem, verdade, é verdade, é verdade. Aquela empresa, né? Caramba, é verdade. Quanta coisa que a gente já fez juntos, né? Grande Letícia lá. Lê, eu queria saber, assim, essa primeira pergunta é uma pergunta de foco, eu sempre faço para todo mundo, né? Como é que foi o seu início nessa questão do jornalismo primeiro, né? Eu sei que você fez a UF, né? Que é uma faculdade sensacional. Teve várias pessoas da UF aqui já participaram aqui do nosso programa. Quando é que você pensou assim, pô, você é jornalista, e depois quando é que você fez aquele clique? Você é jornalista e pensar um pouco mais também sobre cinema, ser crítica de cinema. Como é que começou assim a sua carreira já na faculdade e se a sua família sempre te apoiou em todas as suas escolhas? olha, eu sempre digo que eu sabia que eu queria ser jornalista quando eu tinha 9 anos,
porque eu via as reportagens e eu queria ser o repórter que ia lá no recanto do mundo trazer aquela história, e eu achava isso magnífico, e eu queria ser essa pessoa, aquela pessoa que vai lá, viaja e descobre aquelas histórias maravilhosas, que eu falava, nossa, essa pessoa existe e faz isso, e eu nem sabia que existia essa cidade ou existia esse projeto. Então, eu achei ótimo, assim, e era isso que eu tinha em mente quando eu falei, vou ser jornalista. Mas quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu vi que essa fantasia linda e maravilhosa não era tão assim realidade para todas as pessoas que desejavam. Então, aí, quando eu fui vendo mais a realidade do jornalismo, eu fui cada vez mais pensando em como é que eu ia me encaixar, porque eu não era muito a pessoa do fato ali na hora, da rapidez, eu não sou uma pessoa que gosta do imediato. Então, eu acabei do tipo me afastando um pouco dessa onda, e eu era apaixonada por cinema. Então, a minha vontade, na verdade, era descobrir vários mundos através de uma linguagem. Eu descobri que o cinema era essa linguagem. E eu, como jornalista, eu podia fazer esse encontro entre as pessoas e essa descoberta cinematográfica, que talvez levasse as pessoas também a conhecer outros mundos. Então, seria uma outra forma de contar outra história, mas pelo mundo, tanto documentário, tanto ficção, todas as formas que a gente podia pelo o audiovisual. Então, aí que foi a conexão. Mas também não é fácil sair do jornalismo e falar, ah, você crítica de cinema. Não é fácil, você sabe. Não existe não existe um meio. Todo mundo que eu conhecia, que eu admirava, quando eu ia perguntar qual foi o caminho, era um caminho meio confuso, acabou ali sem saber por quê, ou porque deram uma chance, então não tinha um meio. Eu me lembro na faculdade perguntar para professores que tinham trabalhado com crítica, como é que eu fazia? Ele, trabalha em cultura, trabalha em pauta, e eu sempre tentando fazer tudo na área de cultura, que fosse possível, imaginável, mas mesmo assim não tinha um caminho muito ali, tipo, é isso. Todo mundo, acho que mora no Rio, não sei nos outros estados, mas no Rio queria ser o bonequinho do Globo, porque essa era a menção que a gente tinha de crítico de cinema, o bonequinho aplaudindo, o bonequinho sentado, o bonequinho saiu da sala. Então, ali eram as pessoas que a gente mais tinha como admiração e como referência. Então, era essa a referência. Se você perguntar qual era a vontade, eu queria ser bonequinha do Globo depois. Mas qual é o caminho para chegar a ser bonequinho do Globo? Nunca consegui ser bonequinha do Globo. Mas Ainda. Quem sabe ainda. Pois é, mas tem muito. E tem outros jornais, né? Mas é que a gente, como eu cresci no Rio, eu nem sabia que existia. Depois que eu fui descobrir que tinha Folha de São Paulo, isso tudo quando eu já entrei na faculdade. Então, você vai descobrir que tem todos os outros estados do Brasil, mas aí, com 17 anos, eu abri a cabeça. Por isso que eu falei, olha, começou às 9, aos 17 anos mudou tudo no caminho, mas quando eu comecei no jornalismo, eu comecei fazendo reportagem de economia, marketing e de coisas desse gênero, não tinha nada a ver. E depois entrei na agência de comunicação, e aí você conhece a história, porque você estava comigo, que a gente começou a fazer um site de cinema, tudo. Isso começou trabalhando com comunicação, né? Trabalhando com rede social para evento de filme. Então, lá no meio, a gente encontrou o caminho de que era também falar sobre o cinema brasileiro, que também não tinha muito espaço na mídia, e de ter mais espaço para o cinema brasileiro, e obviamente a gente falava de todo o resto, que é do blockbuster, do cinema, e aí a gente fala do cinema francês, do Varilux, de todos os cinemas que a gente podia, porque a gente era apaixonado por cinema. Então, dessa forma, eu fui construindo um caminho paralelo entre um trabalho e outro, né, de continuar falando de cinema até chegar hoje, né, que eu tô no Cinepop já tem 5 anos. Né? E aí cobrindo. Até esse ano eu realizei um sonho que era cobrir o Festival de Cannes. Era uma coisa que, olha, desde que eu estava na faculdade, falei, nossa, quero ir no festival. Cobrir o Festival de Cinema, eu via vários críticos. Eu nem sei se tá. Quem era sempre que ia no festival, que é do Cinema em Cena? O Pablo. Pablo Vilaça. Então, Pablo Vilaça, eu sempre via em todos os festivais, falava, nossa, eu quero ser como Pablo Vilaça em todos os festivais. Então, eu realizei esse sonho esse ano. Ano que vem, pretendo realizar outro de ir no Festival de Berlim, se tudo der certo, se lá eles controlarem, porque aí tá na quinta onda, ainda não sabe, ainda tá com várias restrições na Alemanha, mas por aí. Então, assim, demorou tempo, né? Comecei
comecei ali em 2012, em 2021 eu consegui ir no meu primeiro... Eu tinha ido no TIFF já em 2017, quando eu morava lá em Toronto, mas assim, Festival de Cannes é o máximo, porque é o maior festival de cinema do mundo, né? Então, aí 9 anos depois eu consegui cobrir um Como é que festival de cinema internacional. Como é que foi essa experiência? Já era a minha segunda pergunta, assim. Eu queria saber como é que foi a sua experiência, assim, dentro do Festival de Cannes. Como é que você pisou lá? Você falou assim, meu Deus, por onde eu começo? Foi assim mesmo? Olha, se eu for contar a história do dia que eu cheguei no Festival de Cannes, eu posso dizer que eu chorei muito, porque deu tudo errado que eu tinha planejado. E normalmente quando você Caramba, planeja e você... E assim, foi trem que atrasou, aí ia ter uma coletiva do júri que eu queria pegar, não deu. E aí eu fiquei hospedada em uma outra cidade que era muito mais longe do que eu imaginava. Eu não podia deixar minha mala no festival, porque fechava antes de terminar, então eu tive que ir correndo para Antibes, que era a cidade vizinha que eu estava. Assim, o dia que eu cheguei lá, tudo deu errado. E aí, como eu não conhecia, e não tinha brasileiros, porque era muito restrito, as pessoas que estavam lá eu não conhecia, não era ninguém. Todo mundo que eu tentei entrar em contato, que eu conhecia, não estavam, porque ainda estavam com restrição de ter o cartão de vacina aqui, porque foi início de julho o festival. Então eu tinha acabado de tomar a segunda dose da vacina para poder ir. E aí eu cheguei lá, minha dose da vacina também não tinha 15 dias de eu ter tomado a segunda dose. E eles não quiseram me deixar entrar. Eu tinha tomado 4 dias antes de viajar. Aí eu não falei, nossa, era para dar tudo errado no primeiro dia, mas aí consegui assistir o filme de abertura, finalmente, depois de muita ida e vinda entre Antibes e Cannes, correr para lá e fazer teste, quando eu achei que eu não precisava fazer teste de vacina, porque eu tinha tomado a vacina, e aí foi perrengue até ali, nos outros dias foi acalmando, mas foi aquilo, né? Novata, quando chega, sempre tem que ter uns perrengues para poder saber como as coisas funcionam. Né? Assim mesmo, normal. Eu vi lá várias reportagens que você fez lá, tem até vídeos também para o Cinepop, foi muito bacana, fiquei muito orgulhoso de você, coloquei até na minha timeline, estou orgulhoso de minha amiga, e também do Cinepop, né, que pô, é um site tão bacana, que a gente já está há algum tempo já também lá, sempre o Renatão é um amor de pessoa, né, tem o Pablo lá também, nossos queridos amigos, e foi muito bacana também o Cinepop ser um dos poucos sites, né, que teve realmente uma cobertura ali bem próxima aqui para o Brasil. Sim, só sites foi só o Cinepop, porque quem estava lá era só o Globo e Folha de São Paulo, de site Olha não que tinha. moral. Pois é, né? Teve a moral de eu estar já na França e mesmo assim eu falei, teve aquele perrengue da vez. Imagina para quem tinha que sair do Brasil chegar na França, então eu entendo que esse ano foi difícil, mas também tem um bom lado disso, estava mais vazio. Então, para mim, que pela primeira vez estava experimentando como é que é a dinâmica, foi ótimo porque tinha menos gente. Então, não teve tanto. Procura de filmes, por exemplo, toda a dinâmica. Não é fácil assistir 1 milhão de filmes, fazer cobertura, olhar o que está acontecendo no tapete vermelho. Eu não tinha. No TIFF é menos dinâmico que o Festival de Cannes. Então, a minha experiência lá no Festival de Toronto, eu achei muito mais tranquilo, enquanto o Festival de Cannes tem coisa acontecendo 24 horas. Então, eu achei muito. Aí você tem que saber, você tem que realmente planejar o que você vai fazer. Não, é doideira. Já vi vários relatos de pessoas, já entrevistei gente aqui que foi muitas vezes já. E realmente o de Cannes é diferente, é diferente. Mas não se preocupa que ano que vem tu vai ver que você já vai mandar bem demais. Vai Eu fazer espero todo um ir 6 planejamento meses. bacana, vai dar tudo certo. Mas a primeira vez é sempre complicado, né? A gente sabe, ainda mais festivais longe do nosso país, né? Que a gente ainda nunca foi. Tem essa visibilidade muito grande, né? Então, que bom que você já deu o primeiro passo. Isso é muito Então, importante. imagina, eu estava ali em frente do Champagne e eu não tinha o que falar. E aí eu falei assim, manda um oi pro Brasil, pelo menos. E eu fiz É um um vídeo ótimo ele falando, recurso. ai, Brasil, É um porque ótimo... não tinha tempo, né? Depois que acaba a coletiva, aí que eu fui ver a fome do jornalista de tentar tirar qualquer fala. Eu, assim, do tipo, ai, meu Deus, eu tenho que chamar a atenção dele de alguma forma. Falar, gente, eu vou gritar Brasil e falar para ele mandar um oi.
Não, é isso aí, tem que se virar nos 30. Show de bola, é isso aí, Lê. Ano que vem tu vai ver que tu vai entrevistar um monte de gente bacana, tenho certeza disso. Ô, Lê, é o seguinte, queria saber de você sobre uma questão aqui. Pela internet, pelos meios de comunicação como um todo, né? Tem agora os Instagramers, os YouTubers, um monte de gente aí que apareceu que não necessariamente são críticos de cinema, né? Mas produzem conteúdo para cinema, né? Voltado para o mercado de cinema. Atualmente, inclusive, são até os que mais ganham brinde das distribuidoras, dos filmes, né? São um pessoal que tem 1 milhão, 13 milhões de pessoas, e vai sei quantas. Eu queria saber de você uma coisa, de tudo que você já viveu aqui no Brasil e que você vê aí também, porque com certeza tem uns influências aí fora também. Eu queria saber, tu acha que existe algum preconceito da velha geração, aquela que produz conteúdo para cinema raiz mesmo, os críticos de cinema, com a chegada dessa geração de, não posso falar de crítico, mas criadores de conteúdo para o cinema? Você acha que há um embate, um conflito entre a velha guarda e a nova guarda da produção de conteúdo para cinema? Tem uma renovação no mercado. É bom você ter perguntado isso, que eu falo assim, eu fazendo estudos, eu leio muito sobre crítica, porque a minha dissertação aqui é sobre o papel da crítica de cinema no século XXI sobre filmes estrangeiros aqui na França. Então, assim, né, eu tenho lido livros e livros sobre isso, e tinha um que eu li que era exatamente o papel da crítica com a chegada do compartilhamento virtual. E aqui eles chamam esse compartilhamento das pessoas que amam cinema na internet de partage cinéphile, que seria compartilhamento cinéfilo, que não é crítica cinematográfica, é bem separado, eles se separam, até porque a França tem uma tradição muito forte de crítica, como Cahiers de Cinema, Positivo, tem revistas que estão aí há anos, né? Que foram fundadas e continuam, e tem outras, muitas revistas, Sofilme, Mad Movie. Olha, se você for ver o que tem de revista aqui de cinema, que continua, e só no impresso, nem tem no meio online. Então, assim, eles têm o que é imprensa e o que é compartilhamento cinéfilo. É bem definido, né? Então fica bem definido que o crítico de cinema, ele é o crítico de cinema que está ali na imprensa, mesmo que já tem abertura para sites de cinema. Aqui tem o Transfigure, Large Ecran. Vou falar assim, mas ninguém vai conhecer, porque só é em francês, mas é só para... Tem, e são os novos críticos, porém, todavia, eles não têm essa credencial de crítico aqui, porque a crítica de cinema francês é bem snob também, mais snob do que a brasileira. Eles têm bem esse caminho, o crítico de cinema. Se vocês forem ver, os críticos de cinema aqui publicam um livro por ano sobre história de cinema, eles são professores. Então, assim, tem esse aspecto um pouco diferente. Mas aí, no Brasil, o que eu vejo é que muita gente, como eu, como você, a gente começa escrevendo na internet até a gente conseguir expor alguma coisa que vale a pena e ter algum pouco de reconhecimento. Mas é assim que todo mundo começa. Eu acredito que a gente vai vendo essas pessoas que já têm, sei lá, 60, 70 anos, que não tinham essa oportunidade de começar. Então, assim, eu acredito que tenha esse embate exatamente porque eles não começaram da forma que hoje os críticos, vamos lá, que estão entre os 30 e poucos anos, vou falar eu e você, teve a oportunidade de começar. E tem muita gente que aí, com seus 17 anos, está começando. E ele, para quando chegar e ser considerado, ele tem que aprender fazendo. A gente fala, a gente só aprende fazendo. Então, se a pessoa quer entrar para falar de cinema, ela tem que aprender fazendo, e tá lá compartilhando. E se ela consegue juntar milhões de pessoas, como você diz, YouTube e Instagram, que está interessado em escutar o que ela tem para falar, nossa, maravilhoso. Se ela está falando besteira, uma hora ela vai aprender que ela tem que falar o certo, né? Senão as pessoas começam a abandonar. Então, eu não acredito que quem tem 1 milhão de seguidores de cinema está lá falando besteira, porque 1 milhão de pessoas está ouvindo tanta besteira assim. Então, e se ela está falando besteira, ela está sendo corrigida e está aprendendo com os erros. Então, vale a pena. Tem uma diferença, mas assim, tem que começar. E hoje a internet é o início de todo mundo. Quando eu fico ouvindo, eu ouço muitas histórias de críticos, até os brasileiros, eles falam assim, eu comecei, caí aqui no jornal
e me deram a coluna de cinema para começar a escrever, e comecei a escrever e me tornei crítica de cinema. Então, assim, eu vi um documentário do Ebert, Robert Ebert, que é o maior crítico aí de cinema, que ganhou o prêmio Pulitzer, o único crítico de cinema a ganhar o prêmio Pulitzer nos Estados Unidos, que ele falou, né, que ele começou no Chicago, no Jornal de Chicago, e se o Jornal de Chicago deu esse lugar para ele como crítico de cinema, ele era crítico de cinema e ponto. Esse daí é o maior de todos, né? Esse daí é a grande referência, né? Entre outros tantos, né? Eu acho uma profissão muito bonita de crítico de cinema, acho que é pouco valorizada aqui no Brasil, né? Muito pouco valorizada, né? Os grandes críticos de cinema já também aqui, que eu tive a honra de entrevistar aqui, eles também não conseguem viver só da crítica, né? Tem sempre um outro trabalho para poder complementar a renda, porque realmente é uma profissão assim que é pouco valorizada no Brasil. Talvez aí fora seja um pouco mais valorizada, eu acho. Mas Não? acho que não, porque eu acho que não existe o crítico de cinema que seja só crítico de cinema. E quando eu vou para festivais e começo a ver os outros críticos, eu tinha muita admiração pelo crítico do The Guardian, que era, eu esqueço o nome, o Peter Bradshaw. E eu cruzei com ele, mas nunca falei. E aí, quando você vai vendo, ele também não só escreve crítica, ele escreve livro, vai fazer conferência, vai dar aula. É assim, porque só escrever crítica, e nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, nem na França, sustenta a pessoa. Então, no Brasil, muito menos. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ai, 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 grandes críticos de cinema. Nossa, eu adoro tantos profissionais, homens e mulheres, né? Cada vez também mais mulheres na crítica, eu fico muito feliz. Aqui no programa mesmo, a gente vem trazendo várias críticas de cinema. No programa de 8h30, a gente hoje tem rodada dupla. Temos uma outra entrevistada, 8h30, a Adriana Androvandi, que é lá do Correio do Povo, jornal lá do Rio Grande do Sul. E ela escreve sobre cultura, cinema. Ela faz parte da Associação dos Críticos de Cinema lá do Rio Grande do Sul. Vai ser um papo super bacana. Quem estiver vendo a gente ao vivo, não percam aí 8h30 da noite, que é o horário de Brasília. A Letícia já vai estar dormindo, tá, gente? Já vão ser mais aí de meia-noite aí. Provavelmente. Provavelmente. Lê, seguinte, mais um pouco sobre críticos de cinema. Eu queria saber de você uma coisa. Você acha que os críticos de cinema, com suas notas, textos, raiozinhos, bonequinhos, relâmpagozinhos, bolinhas, sei lá o que inventam cada vez mais, eles influenciam na ida do espectador para ver um filme no cinema, agora também no streaming? Você acha que eles têm esse poder, Lê? Não, eles não têm esse poder. Falar assim direto, né? A pessoa que está escrevendo sobre isso não tem esse poder. Eu disse, eu estou escrevendo sobre o papel da crítica. O papel da crítica, hoje em dia, não é mais levar a pessoa a ir ao cinema ou a ver o filme no streaming. Ele tem um papel ali de dar suporte às pessoas que já estão dispostas a ir no cinema e a ver um filme. E aí é aquilo, ela vai procurar, é como assim, a informação sobre política, sobre saúde, sobre meio ambiente está ali, mas a pessoa só vai ela só vai ter conhecimento se ela quiser entrar em contato. Não fica assim. A gente tem essa, a gente gosta de ter essa soberba de dizer que a crítica vai levar o espectador ao cinema. Não não vai mudar, a pessoa tá ali andando no meio, aí passou o jornal, uau, 5 estrelas, vou ver. Não, se a pessoa tiver já com vontade de assistir alguma coisa, ela vai ler, vai ver os argumentos. Então, assim, acho que a crítica funciona muito para um público que já gosta de ler crítica, que gosta de cinema, que quer se aprofundar. E tem aquilo também, tem a crítica antes e depois. Tem gente que lê antes, mas tem muita gente que lê depois, para ver se a crítica concorda com o que ele viu do filme, ou se tem alguma coisa que ele deixou escapar. Então, assim, as estrelas, acho que ela é mais uma classificação do próprio meio de suporte que está ali a crítica, né? De querer classificar o que eles estão colocando, publicando. É por isso que eu vejo, a gente tem um bonequinho que seria as estrelas, a gente vê outro. Aqui em outras revistas tem um outro homenzinho que ri, que tem um topete, então, que é Telerama, que é a revista aqui. Então, acho que cada um vai dar o seu suporte visual, mas é mais para ser mais um emblema da mídia do que realmente ser aquela nota do que está escrito no filme.
Então, assim, essa é a minha opinião sobre isso, né? Enquanto eu estou investigando, mas eu vou desconstruindo isso de. Mas eu acho que a gente não vai mais por esse caminho, tipo, a crítica vai levar o espectador ao cinema, mas vai criar um papel, e coisa que acontece muito, né? O Clube da Luta é o exemplo que todo mundo usa de um filme que saiu, teve parca bilheteria, mas se tornou um clássico porque foi muito bem aclamado por todos os meios de comunicação depois, mesmo tendo aí os seus teve seus casos de violência agregado ao filme, mas eu acho mais a crítica é esse papel de o filme vai perdurar no tempo se a crítica fizer um bom trabalho de levar o filme a esse status de obra super mencionada, de obra super gloriada, mas aí a gente entra num outro patamar que não é levar ao cinema, né? E agora no stream talvez seja ver os catálogos antigos, né? Quantos filmes estão voltando e as pessoas estão redescobrindo. É verdade. A única coisa que me incomoda em alguns portais, não é que me incomoda, mas assim, como leitor mesmo, é essa coisa do raiozinho, da estrelinha, da nota, né? Outro dia eu estava lendo um texto que o cara deu 7,35. Eu queria saber da onde ele tirou 7,35 para um filme. Porque se pelo menos explicasse, ó, tirei 20, 0,25 daqui, 0,75 daqui, não é nem 75. É um negócio louco, assim, sabe? Aí eu fico pensando assim, meu Deus, às vezes algumas pessoas, até pelo texto talvez um pouco mais pobre que a gente enxerga por aí, pouco reflexivo, né? Sem análise um pouco mais ampla de vários assuntos que compõem aquela obra, a pessoa meio que se apoia nesse da nota, né? Se apoia na estrelinha, no raiozinho, e joga o filme lá para cima. E assim, é um negócio assim terrível. Assim, eu vejo os textos e falo assim, meu Deus do céu, essa pessoa não viu o filme, sabe? Impossível. Eu não gosto de Impossível. dar nota. Eu Eu também não acho que sei da nota. Às vezes eu e, dou nota, mas eu não sei da nota. mas como tem da nota, porque é uma parte do site, eu falei, é uma parte de lá de É, classificação. Às vezes eu olho para o texto que eu escrevi e falo assim, qual é a nota que pode se encaixar bem aqui, mas na verdade, às vezes eu vejo um filme que eu gostei muito, tem a mesma nota de um filme que eu não gostei tanto, mas quando eu vejo o que eu escrevi, eu falo assim, tá ali, tô no mesmo par de nota. não, o melhor filme que eu vi esse ano foi o Drive My Car. Na minha opinião, Drive My Car. E assim, eu achei fantástico, fantástico mesmo. Aí eu escrevi a Cris, está lá no maior portal da televisão, da internet brasileira, já está lá. E assim, aí eu falei assim, poxa, se é o melhor filme que eu vi esse ano, ele tem que ter nota máxima. Então eu dei lá a nota 5. Eu não gosto de dar nota 5, a nota máxima que tiver no portal, mas nesse caso foi fácil, mas em outros casos é complicado, né? Eu já quis dar nota nenhuma, que o filme era tão ruim, eu queria botar menos, mas aí não tinha como, aí eu ia comprar briga com todo mundo, é complicado. Mas quando a gente gosta muito do filme, é muito fácil dar 5. Porque eu dei uma nota 5 esse ano, que a crítica tá lá no site, que foi um filme que eu vi no festival. Ele não chegou no Brasil, infelizmente, ainda. Ele vai eu acredito que vai chegar porque ele vai estar entre os 5 de filme estrangeiro do Oscar, o filme norueguês, que é The Worst Person in the World. E é bonzão mesmo, vou anotar É o depois filme para. do Joachim Trier, que é o mesmo diretor de Oslo, 31 de agosto. Opa, filmaço. Qual é outro filme? Mais Forte que Bombas, Thelma, acho que eles são os filmes mais conhecidos dele. Ele tem 5 filmes só, né? Então, O e Oslo é aí muito esse bom. filme eu vi de surpresa no festival e eu me apaixonei por o filme, assim. Foi paixão à primeira vista. Eu revi o filme quando ele saiu aqui no circuito comercial. Eu falei, realmente, eu amo esse filme. Que Então, bacana. ele eu dei 5 e eu vou continuar dando 5, que é um filme que eu já revi, devo rever uma terceira vez já. E passou. Ainda tem filme assim que a gente gosta muito, e quando a gente vê uma segunda vez, a gente já gosta menos. Ou o contrário, a gente gosta menos e a gente vai rever e gosta mais. Mas esse filme eu gostei das 2 vezes que eu vi. Então, assim, eu tenho muita. E assim, ele foi excepcional. Foi algo que eu não tinha ainda me tocado como esse filme me tocou. Então, ele não chegou no Brasil, não tem nem como eu ficar fazendo propaganda do filme, ele não tem como, não saiu, acho que nem foi comprado ainda por ninguém. Então, se alguma distribuidora está ainda olhando, ele vai entrar nos 5. Eu acredito muito que ele entra, porque ele já ganhou o filme da crítica de Nova York.
o filme New York Critic, ele ganhou de melhor filme estrangeiro já. E o Almodóvar não está indicado, né? O Almodóvar não está indicado pela Espanha. Não sei por que fizeram isso, mas não está indicado. Então deve abrir uma vaga ali, pensando na lista do Globo de Ouro, talvez. Mas ele não está no Globo de Ouro. Aí deve... O Drive My Car vai estar. O Drive My Car vai estar em todas as listas, eu acredito. Eu também vi esse filme no festival, que é 3 horas. Você gostou? Imenso. Você gostou? Olha, eu estava impaciente. Acho que é porque eu vi em festival. É quando você vê 3 filmes, 4 filmes num dia, aí um filme te tira 3 horas, você fica. Não foi um bom momento para ver esse filme. Passou aqui no Festival do Rio de Cinema, o Drive My Car. Teve outros filmes também que estão cotados aí, também que passaram na ótima seleção, até por sinal do Festival do Rio de Cinema deste ano, que também foi presencial. Muito bacana. Eu não vi o Eduardo Moura, que eu estava querendo ver. Tomara que seja bom. Aí então, uma coisa que eu realmente lamento é não conseguir acompanhar ao cinema nacional. E aí, estando aqui fora, é bem difícil. A não ser que as distribuidoras me mandem um link, mas não é nem sempre é possível. Mas tem que mandar, pessoal. Alô, distribuidoras. Poxa, Letícia do Cinepop, esse site maravilhoso, espetacular. Mas Eduardo e Mônica não vai ter, não só vai ter a cabine aí no Brasil, então. Não, eu acho que alguém já viu. Eu acho que alguém do Cinepop também já viu, porque teve a premiere aqui no Festival do Rio. Então, já teve, então ele não vai ter, ele não vai poder, ele não vai ser mandado por link, então vai ser. Mas tem outros tantos, Lê, tem outros tantos que maravilhosos. Mas eu vi Deserto Particular, consegui ver Deserto Particular, eu adorei. Você gostou? Eu adorei o filme. Olha, eu realmente, quando eu estava assim, em dúvida por que escolheram ele em vez dos 7 Prisioneiros, né, que saiu na Netflix, aí eu vi o filme e falei, com certeza, esse é mais filme de Oscar que 7 Prisioneiros. Bacana, show de bola. Eu já recebi algumas pessoas aqui que fizeram parte do júri da seleção do filme, de alguns filmes, de alguns anos do Oscar. Rapaz, olha, eu tinha tanta pergunta para fazer. Eu confesso que eu fiquei um pouco com vergonha de fazer. Eu queria ser uma formiguinha às vezes para saber algumas escolhas. Por que escolheram um determinado filme? É uma coisa muito complexa. Mas é marketing. É chance. Olha, eu acho que vai até além disso. Não sei. Acho que... É porque eu também estudo, assim, eu sou estudante, né, nesse momento. Então, aqui na França teve tanta discussão também quem era o representante da França no Oscar, que estava entre o Titânio, o Happening, que é o filme que ganhou o Leão de Ouro em Veneza, e o Bac Nord, que saiu pela Netflix aí no Brasil. E aqui foi uma das maiores bilheterias da França esse ano, assim, tá? O terceiro filme mais visto no país é o Bac Nord, que é um filme bem, assim, sobre policial, é Marseille, esse tipo de coisa que deu certo com Les Misérables, que era o filme da França que, né, conseguiu aí ir para vários locais. Então, eles tinham tanto. Mas Titânio ganhou a Palma de Ouro. E nisso, eles pensaram, nossa, muito mais mídia, marketing. Ele já tinha sido comprado para ser distribuído nos Estados Unidos. A Júlia Dorcounot, a diretora, né, ela foi para os Estados Unidos fazer a promoção do filme. Então, eles apostaram tudo e falaram que vamos E eu sei disso porque um dos meus professores participam dessa seleção, é por isso que eu estou falando. Então, ele conta como é toda essa história, né? Eram 3 filmes aqui. Para chegar e falar, olha, e o presidente do Festival de Cannes também tem voto. E aí eles falam que normalmente, se o ganhador da Palma de Ouro é francês, é quase meio caminho andado que ele seja escolhido, porque ninguém quer brigar com o cara que seleciona os filmes do Festival de Cannes. Que doideira, né? É uma doideira. É a politicagem danada essas indicações. Mas olha, sendo bem sincero, Lê, eu acho muito difícil o Hamaguchi perder o Oscar de melhor. Porque a minha melhor categoria do Oscar, eu paro tudo só para ver o melhor filme estrangeiro. Você já imaginou quantas pessoas vão ver um filme de 3 horas? Que vão votar na academia? Você tem que também pensar sobre isso, né? As pessoas não vão ver o filme. Aqueles velhinhos danados, é verdade, aqueles velhinhos impacientes. Porque o Deserto Particular está fazendo uma campanha para promover o filme, né? Eles estão fazendo até uma vaquinha online para
poder promover o filme lá fora, que é fazer as pessoas assistirem o filme, os votantes da academia assistirem os filmes. Porque para chegar entre lá e 5, as pessoas têm que ter assistido, né? E quando você é um filme estrangeiro, tem que fazer o marketing de lá, assiste meu filme, assiste meu filme, assiste meu filme. Doideira. É uma doideira. Mas em breve a gente vai ter as listas aí, vamos ver o que acontece. Mas já tô louco para ver o filme que a Lia falou. Já vou até deixar anotado aqui. Vamos ver se algum dia aparece aí no meu radar este filme. No meu radar. Lê, seguinte, a gente sabe que os cinemas, a base do lucro dos cinemas, não só no Brasil, mas no mundo todo, é o milho. É o milho. A pipoca? A pipoca, o milho. Porque o milho é muito barato. Você compra aqueles sacões, né? Os cinemas compram aqueles sacões e vem naqueles preços exorbitantes, né? Mas eu queria saber de você uma coisa. Aqui no Brasil, a sua visão quando você estava aqui, a sua visão que você está aí. Você acha que o cinema é um lugar caro no Brasil e é um lugar caro aí na França? Então, no Brasil, o cinema é caro. Na França, eles têm muito meios. Eu não sei se você tem noção de como é o sistema de cinema na França, mas eles se protegem muito. Aqui eles têm a CNC, que é o Centro Nacional de Cinema. Então, assim, tanto em produção quanto distribuição, programação, tudo é protegido. E até para quantos filmes americanos, nunca tem mais filme americano que francês num ano aqui. Tem sempre mais filme francês distribuído em sala de cinema que filme americano, mesmo que esteja ali muito perto. Tipo, vai ter 300 e poucos filmes franceses, vai ter 300 ali americanos. Então tem muito filme, mas eles se protegem muito. E aqui eles têm um passe limitado. Eu, por exemplo, eu pago 21 euros por mês para ver quantos filmes eu quiser. Então, é uma coisa que no Brasil eu fico pensando, por que eles não fazem isso? Mas é porque tem que ter uma rede, tem que ter uma rede muito forte de cinema, que é uma coisa que a França tem, por exemplo, não existe moradia que não tem um cinema a 3 quilômetros de distância. Na França, todo mundo tem ao menos um cinema a 3 quilômetros de distância. No Brasil, a gente não precisa dizer que isso não existe, né? Então, assim, é muito cinema, é muita sala de cinema, então é possível que eles façam uma carta, que tenha essa carta, e aí depende, porque assim, não é uma carta para todos os cinemas, eu tenho uma carta que é sobre duas operadoras de cinema, tem carta que vai ter seu próprio operador de cinema, e cada marca aí de cinema vai fazer a sua carta, mas para mim, a minha carta dá todos os filmes que saem em circuito, eu consigo ver com essa carta. Então, assim, diz que eu tenho meu budget de cinema a 21 euros. Pronto, é isso. Que coisa e eu posso ver quantos filmes eu quiser. Então, assim, mas a França é um país de cinéfilo muito mais forte que qualquer outro que eu vi, assim. Então, e no Brasil não, né? Eu, como estudante, eu já chorava para pagar. Imagine quando acabou o passe de estudante. Eu sei que tem sessão que é R$50. Eu fico assim, nossa, R$50 para ver um filme. A pessoa tem que realmente planejar, querer muito ver o filme. Então é muito difícil você falar, eu vou experimentar esse filme aqui, e tu fala, nossa, R$50 eu não gostei. Tu sente lesado, parece que tu comprou um objeto, sabe? Não é que nem eu que vou lá experimentar todos os filmes e tanto faz, sabe? Não, é doideira, é muito caro. Aqui no Brasil é terrível. Eu tô namorando, né, a Rafaela, minha xará de nome, então é Rafael e Rafaela, eu quero levar minha namorada ao cinema. Não dá. Primeiro que eu já falei para ela que eu não gosto de ver filme com pessoas, com outras pessoas. Eu sou cinéfilo sozinho, eu gosto de ver filmes assim, ó, eu e a tela. Mas se eu quiser levar a Rafa ao cinema, é complicado. É mais de 100 conto aí mole, com pipoca, transporte, etc e tal. Então fica complicado. Fora que a gente nunca sabe o que vem pela frente, né? O circuito brasileiro é tão limitado, né? Ainda vem uma porcaria que eu fico tão irritado, Jesus. E levei ela para ver um filme no Festival do Rio, tadinha. Ela não gostou do filme, meu Deus do céu. Eu falei assim, caramba, eu sou péssimo na escolha. Né? Ainda tem isso, sou péssimo na escolha. Mas é isso daí, né? É complicado pra caramba. Quem dera que aqui no Brasil, né, fosse algo parecido com o que tem por aí. Mas nos Estados Unidos eles ainda estão discutindo, eles também não têm, né? Quando eu estava no Canadá também não tinha. Então, assim, é privilégio francês mesmo de ter uma cartinha, mas é porque eles têm muita gente indo ao cinema, então eles podem
Mas se você for ver os números, só 7% de quem vai ao cinema tem essa carta. Então, assim, é só realmente as pessoas que amam cinema que tem uma carta, porque realmente as pessoas não vão toda semana. Para você ter essa carta, vale a pena se você vai toda semana no cinema, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu tô tirando meu passaporte europeu em breve e a minha namorada é descendente de alemã, então em breve estaremos pela Europa fazendo um tour. Vou acessar todos os cinemas do mundo aqui na França, ficar 3 semanas na França. Vou comprar esse passaporte de 21 euros aí e vou ficar assim, vendo um monte de filme de um lado pro outro aí. Vai ser show de Minha bola. luz apagou. Eu vi, eu vi. Não, mas tá tranquilo, tô conseguindo te ver tranquilo. Lê, seguinte, olha só, o filme Tropa de Elite, Lê, foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas. Você estava aqui no Brasil ainda quando teve esse lançamento, as salas lotadas. Inclusive, o primeiro filme ganhou um grande prêmio da indústria cinematográfica, que é o Urso de Ouro em Berlim, né? Das mãos do Costa Gravas, um diretor que a gente sabe que tem uma filmografia toda ligada aos direitos humanos, né? Uma equação que não ficou muito bem encaixada na cabeça de algumas pessoas. Não é à toa, Lê, que algumas pessoas acham que esse filme, de alguma forma, acendeu uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma questão, Lê. Você acha que o cinema ele tem esse poder de influenciar o espectador para uma ideologia política específica? O que você acha? Não é influenciar para uma. Assim, pode ser para isso, mas também para outras coisas. Por isso que a gente tanto discute representatividade no cinema, que tipo de papéis a gente vai colocar, a presença do negro, dos transexuais, dos LGBT, todos no cinema e no audiovisual como todo, porque representatividade importa. Então, assim, ter mensagens no cinema, obviamente a gente discute várias coisas porque a gente usa filmes como exemplo, muitas vezes. A gente vai dizer exemplos de violência, tem gente que vai conhecer história ou situações históricas através de filmes. Quem realmente lembra do que aprendeu na escola sobre a Segunda Guerra Mundial? A gente lembra muito mais do que a gente viu no filme, do que foi contado. A gente vai lembrar da lista de Schindler, ao invés de lembrar do que a minha professora falava quando eu estava na sexta série. Então, da mesma forma que a gente pensa a violência policial no Rio de Janeiro, a gente pensa no Tropa de Elite como representação máxima disso. Tanto que muita gente fora do país, e aí esse é um bom exemplo, porque muita gente ouviu Cidade de Deus, ouviu Tropa de Elite. E quando diz que eu sou brasileira e que eu estudo cinema, eles falam logo dos dois filmes que eles conhecem. Então, é incrível que, assim, eu estava fazendo uma viagem no alto em Cape Breton Island, que é uma ilha lá no Canadá, no lado oeste, e o cara falou, nossa, ele tinha visto Cidade de Deus. E ele estava me falando se o Brasil era a primeira brasileira que ele encontrava, ele estava perguntando se o Brasil era realmente assim. E também tinham visto Tropa de Elite, porque é um filme que foi distribuído nos outros países. Se não foi no cinema, foi em DVD, então as pessoas viram, tiveram acesso. Então, imagine se nos outros países as pessoas já têm essa imagem, no nosso país também a gente constrói essa imagem. Então, eu não sei se foi um alavanco mas foi um alavanco para a discussão de violência policial no Brasil. E isso foi, eu não acredito que foi para o fascismo, mas foi para a discussão. E aí, botar em evidência violência, aí vem todos os assuntos que vêm na rebarba disso, né? Porque aí vai ver o Tropa de Elite 2 que tenta já mostrar uma outra face, né? Por que a polícia é assim, então? Aí vai mostrar que a polícia é violenta porque ela faz parte, porque tem pessoas dentro da polícia que faz parte ali de uma outra organização, as milícias, os políticos, os políticos que a milícia elege. Então, assim, acho que o Tropa de Elite ele é bastante importante para a nossa história, para a exportação da nossa história, é o tal, né? Até porque eu falo isso de representatividade, que aqui na França é muito marcado o cinema novo, que é um cinema político. Então, assim, muito do que eles viam no Brasil, que era a seca, a fome, situações de miséria, o cangaço, muito marcado pelo cinema novo, que eu posso dizer, assim, um pouco pelo que eu já li, que nasceu mesmo aqui na França. Foi assim, né, a França que batizou o cinema novo de cinema novo, né? E tem muita gente que pesquisa isso. Tudo que acontecia na América Latina, o Brasil tomou a frente de ter uma produção forte na América Latina,
e de colocar em voga ali para o debate e no Festival de Cannes apresentar esses filmes. Tanto que a gente tem o único ganhador da Palma de Ouro brasileiro dessa época, dos anos 60, né? Que é o Pagador de Promessa. Que se você for ver o filme, ele fala exatamente de uma das questões que estavam ali, que era o enfrentamento entre a Igreja Católica e já a religião bandista, a religião de santos, que ficava ali já um conflito social, porque não era aceito. Então, e muita gente que não sabe dessa mistura brasileira, né, desse preconceito que ainda tem, e tem até hoje, vai ver isso num filme da década de 60. Imagina, então, Tropa de Elite vai mostrar que existe uma polícia violenta, que existe um regime corrompido no Brasil, mas eu não acho que seja totalmente direcionado ao fascismo do que a gente vive agora. Foram várias etapas, né? Sendo que a gente não pode dizer que a violência aumentou por causa de Cidade de Deus, porque foi mostrado ali crianças desde a década de 60 no crime, mas é uma forma de enxergar que a nossa história é contada pelo audiovisual e também reconta para as pessoas, porque tem gente no Rio de Janeiro que não faz ideia de que isso acontecia no tanque, na Taquara, no Jacarepaguá. Não sabe nem onde fica Jacarepaguá. Tem gente que mora em Copacabana que nunca botou o pé lá. Então, eu acho que fiz uma roda gigante, mas era para dizer que é representativo, mas não é totalmente dito, aconteceu isso por causa do filme. Sabe? Perfeito, show de bola. Lê, eu queria saber de você uma curiosidade. Aí os streamings são muito diferentes do... Quando você saiu daqui, já tinha muito streaming aqui? Como é que é essa sua visão assim, dos streamings aí? O que você acessa aí? Você tem a Netflix francesa, a Amazon francesa? Como é que é? Então, hoje eu tenho Mubi, Amazon, Apple TV, OCS, a Netflix. Aí tem mais uma, não lembro. Disney Plus. Tem muitos. Mas a gente não tem HBO aqui, porque é o OCS. O OCS é o canal francês que tem o direito até 2023 de todos os conteúdos da HBO. Então, a HBO Max ainda não chegou aqui, mas o conteúdo do canal HBO é pelo OCS. Mas a gente não tem, tipo, todos os filmes que a HBO Max ia lançar na plataforma, aqui sai no cinema. Aqui também tem uma peculiaridade que filme que sai no cinema tem que ter uma janela de 1 ano a 2 anos para entrar no streaming. Então, assim, tem muita briga da Disney Plus com o cinema aqui, tanto que tem filme que não saiu no cinema, porque eles queriam lançar no Disney Plus, então eles não podem lançar no cinema. Não é como no Brasil. No Brasil eles lançam no cinema depois de alguns dias, ou como nos Estados Unidos também, eles lançam depois de alguns dias. Então, qual é o filme que até hoje eu não vi? Tem um filme que até hoje eu não vi, Mulher Maravilha. Eu não vi ainda. Porque eu não vi no cinema, foi na época da pandemia ainda, saiu aqui, ficou muito rápido. E não tem no streaming, né? Pra gente aqui não tem no streaming porque ele saiu no cinema, mesmo que ele tenha ficado muito rápido. Foi na época que o cinema abriu e logo fechou. Então, a gente não... Eu não vi, por exemplo, porque a gente não... Esse filme, se sai no cinema, não chega aqui. Então, é um filme que eu ainda não vi. Caramba, show de bola. Mas não é mas tem muita coisa brasileira? Tem muita coisa brasileira no Netflix, por exemplo? Filme da Netflix brasileiro chega. Assim, tem Central do Brasil, Cidade de Deus, tem os filmes ali mais badalados, tanto na Amazon tem os mesmos filmes, e na Netflix também. No MUBI tem filme brasileiro, mais assim, eu vou dizer, alternativo, documentário, vai ter muito Carl Guimarães, vai ter Eduardo Coutinho, tem os filmes, não sei se vai ter, não sei como é que é o MUBI do Brasil, mas o MUBI da França tem esses filmes brasileiros. E o Disney Plus, não sei, Disney Plus só tem filme da Disney, tem Fox. Só tem isso. É doideira, caramba. Mas não tem, acho que eu sinto falta, acho que no Brasil tinha mais filme brasileiro, né? Mas, por outro lado, aqui tem muito mais filme europeu que eu não teria acesso no Brasil. Que aí eu falo de toda a Europa mesmo, a Itália, a Alemanha, a Espanha, o leste europeu inteiro, né? Então, e o Oriente Médio.
Aqui tem muita distribuição de filme do Oriente Médio, então eu fico bastante contente de poder ter mais contato com cinema que é filme asiático e do Oriente Médio, que não tinha, não tem, não chega no Brasil, né? E mesmo o cinema africano aqui ainda Sim, sim. tem um empurrão, coisa que ainda não conseguiu ultrapassar o Atlântico, né? Ele fica aqui. Caramba, é verdade. Deve ser muito diferente esse catálogo. Quando eu estiver aí nos hotéis da França, da Suíça, da Eslováquia, Eslovênia, todos os lugares que eu quero ir, eu vou ficar pesquisando, vou catalogar, vou botar lá no meu blog todos os catálogos desses streamings aí de fora. Mas eu adoro fazer isso quando viajar, abrir o Netflix e ver o que mudou, o que tem de catálogo, né? Mas... Isso é muito maneiro, isso é muito maneiro, isso é muito maneiro. Nós somos cinéfilos, a gente. Meu Deus, a gente vai para um lado, vai para o outro, é muito bacana. Lê, a gente já está chegando já no final da nossa entrevista, viu? Passou rapidinho. Já tem pois já 50 minutos. Agora eu quero continuar. Tô sem luz, porque senão eu tenho que levantar para acender, porque ela apagou sozinha. Então, assim, eu tô aqui em frente, se eu levantar, eu vou sumir daqui. Mas eu queria continuar, né? Passa rápido, né? Tá viu? Faltam só duas perguntinhas para a gente terminar. Uma é muito engraçada, é uma das melhores perguntas deste programa, modéstia à parte. E depois a gente vai pro Bumerangue Cinéfilo, que é tipo de frente com o Gabi, sabe? Eu faço uma pergunta, você fala... de frente com o Rafa! Isso, você responde com uma palavra, com uma frase, com um pensamento, e a gente encerra. Seguinte, Lê, Cinderela Baiana, Letícia Lácio, é um dos marcos do nosso cinema. Meu filme favorito. Um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em muitos momentos. Mas eu queria saber de você uma coisa, Lê. Para você, existe filme ruim? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Eu defendo que vai ter um filme que eu vou achar horrível, que uma pessoa vai amar. Isso acontece constantemente. Então eu não sei se tem um filme ruim 100% da opinião. Vai ter sempre aquela pessoa que aquele filme vai bater de uma forma para ela. Não sei se por causa do filme, ou circunstância que ela assistiu o filme, com quem ela estava, mas que aquele filme vai contar algo diferente que vai ser um bom filme. Então, assim, não vou dizer que existe filme ruim. Da mesma forma que a gente pode dizer, não existe filme perfeito, sabe? Eu vou dizer que tem filme perfeito, porque para mim ele me contou algo que falou de maneira que nenhum outro conseguiu, que uma pessoa vai dizer, não, isso aí é um filme mínimo regular. Então, assim, não existe filme ruim, não existe filme perfeito, existe o que cada um vai conseguir tirar daquela obra. Então, o que eu acho que é perfeito, um filme que eu acho que é muito ruim. Eu não quero dar. Não lembro se eu tenho. Eu não tenho na carteira assim, o exemplo do filme ruim, mas eu posso dar um exemplo de um filme que eu não gostei, não é porque eu achei muito ruim, e todo mundo amou. É porque não saiu no Brasil, mas foi esse ano que saiu, que era O Joelho de Arre, que é um filme do israelense, que eu tive várias discussões, que todo mundo amou esse filme, porque ele faz umas brincadeiras com câmera que para mim foi horrível e a pessoa gostou. Mas aí eu vou falar um pouco do Tribunal Cinéfilo, que a gente... Por exemplo, Benedetta, que teve no Festival do Rio. Ainda não saiu no Brasil, mas deve sair em breve, porque ele já foi comprado para ser distribuído. Eu não gostei do filme. E tem gente que ama o filme, tá na lista de melhores do cahier do cinema. E aí eu tô do tipo, não. Então, assim, vai depender muito. Aquele filme, para mim, falou, gente, ou você faz uma comédia, ou você faz uma coisa séria. Quando você mistura as duas coisas, para mim, deu nada. Você anulou os dois, né? Anulou os 2 pontos. Mas tem gente que vai falar, nossa, obra-prima magistral do Paul Verhoeven. Eu falei, não. Então, assim, não tem filme ruim. Eu achei, eu poderia usar o adjetivo ruim para Benedetto, tem gente que diz obra-prima. Então, como é que a gente vai dizer que existe, né? O Verhoeven é um caso impressionante, que vamos com certeza cuidar deste caso no Tribunal Cinéfilo no ano que vem, lá no Cinepop, porque temos que falar sobre um filme que é muito polêmico, mas eu adoro, que é um filme do Verhoeven, chamado Showgirls. Showgirls. Esse filme vai ser muito polêmico e vai ser muito bacana. Vou levar só personalidades do mundo do cinema.
Pessoal, toda quinta-feira, agora é quarta-feira, a partir de 2022, vamos lá continuar com o Tribunal Cinéfilo, o programa que eu e a Rafa Gomes, também integrante lá do Cinepop, a gente apresenta. É muito divertido, muito maneiro. Vai ter Lua de Cristal, a gente tá pegando várias pérolas, coisas fantásticas pra gente botar todo mundo para debater. Eu vou com o meu martelinho, para quem não conhece, só acessar lá o site o YouTube do Cinepop, dá uma audiência bacana, dá uma audiência maneirona lá. Então, sabe o que isso me lembrou? Me lembrou que o meu professor de crítica, ele é professor de crítica cinematográfica aqui. Ele falou que tem um filme que ele pode dizer que é ruim, com certeza, e ele falou, esse filme é La La Land. Aí eu só olhei para ele. Meu Deus! Aí meu olhar foi de tipo, que injúria, sabe? Meu Um Deus! dos filmes preferidos. Aí ele falou, um filme em que a melhor cena é os 5 minutos iniciais, é um filme horrível. Ai, meu Deus do céu! Aí eu, tipo, eu trocava de professor ali na hora. Falei, que é isso, professor? Eu vou pegar ali, vou não pegar outra posso matéria. trocar de professor, né? Mas você pode ver como as coisas são assim, né? A gente não tem muita explicação. Como é que alguém fala. Para mim, quando os 5 minutos iniciais são maravilhosos, o filme já me comprou ali de cara. Como é que ele pode dizer que aí ele diz, tudo que veio depois era ruim? Mas assim, né? É um argumento. Por isso que existem o tribunal cinéfilo, são argumentos. E a gente tem que levar os argumentos em considerações. Dali para mim, mas é isso, assim, não vai. Eu adoro quando alguém começa a falar mal dos filmes que eu amo, e eu vejo assim, aonde essa pessoa vai encontrar argumento para dizer, falar mal, e eu vou ter que encontrar um argumento para mostrar o que eu sinto é mais verdadeiro do que a outra pessoa sente. Então, assim, é muito bom ter esses debates que a gente está ali na argumentação tentando mostrar quem é que enxergou mais coisas boas e o outro mais coisas ruins. O legal do tribunal é que a gente consegue levar pessoas assim, tem médicos, advogados, sabe? Pessoas que não estão, assim, gostam de cinema, mas elas têm aquela coisa pela obra, pelo amor, pelo cinema. Isso é muito legal e é divertido. Muita gente no começo fala assim, ai meu Deus, não vai ser uma brigaria danada. Não, quem gosta de cinema mesmo argumenta com prazer, né? Tipo, escuta o outro, né? A arte do... É que ficou muito estereotipado negativamente essa questão de discutir cinema na internet, porque todo mundo briga, né? Vira discussão, né? Ninguém aceita o argumento de ninguém. Mas fazendo isso com humor, com graça, com carinho, né, pelo argumento e escutando também o próximo, fica muito divertido, é muito legal. Teve gente entrando de outros lugares do planeta, teve gente de Cabo Verde entrando, alguns lugares que falam português também, que acompanham o Cinepop, e entraram na discussão, aí começaram a conversar também, muito bacana. É um projeto bem bacana, eu vou chamar a Lê para participar de um lá, para defender um filme. Vamos lá, 2022 está prometendo. Lê, seguinte, agora para a gente encerrar o Bumerangue Cinéfilo, como eu te falei, é que nem aquele programa da Marília Gabriela, eu faço uma pergunta, você responde com uma frase curta, uma palavra, e aí a gente termina o nosso filme. Vamos lá. Letícia Alassi, minha querida amiga, o que mais incomoda um crítico de cinema? Ser xingado com palavrão do tipo, você não sabe nada só porque a sua opinião não é igual a da pessoa que leu, sabe? Meu Deus do céu, não existe isso, Jesus Cristo, pessoas, hein? Olha, se incomoda, sabe? E não é nem se xingar, claro. Você não sabe nada, xingar, tipo, sei lá, palavras chulas mesmo. Não, o pessoal é meio brabo, né? Na hora que vai reclamar de um texto, né? Eu nunca vi um negócio de uma falta de educação danada aqui no Brasil. Jesus Cristo, olha, é terrível. Lê, indica um filme brasileiro que você acha que os franceses não viram, mas eles mereciam ver. Essa é um pouco mais complicada. Os franceses não viram? Que você acha que eles não tiveram acesso, um filme que poderia estar em algum catálogo aí dos streams, um filme brasileiro que você gosta muito, que você acha que eles iam gostar. Essa é de memória mesmo, ó. Certo? Difícil, porque aí eu tenho que pensar que o filme não chegou aqui, né? Não foi distribuído aqui, mas que as pessoas deviam vê-lo. Então... Alguma coisa que você viu na época de faculdade? Nossa. Tem um filme do Matheus Souza, que é o Apenas o Fim, que não foi distribuído aqui. Eu acho que todo mundo devia vê-lo, que é um dos meus filmes brasileiros favoritos.
Tá aí. O primeiro filme do Matheus Souza, Apenas o Fim, Tem é um uma filme que os matéria no franceses Pop, né? deviam ver. Hã? Tem uma matéria sua, né? Tem uma matéria sua lá no Cinepop, né? Com os grandes filmes Sobre, eu do fiz um Matheus. ranking dos filmes dele. Ah, então, pessoal que está acompanhando a gente aí, depois vai lá no Cinepop, digita lá Matheus Souza, Matheus com H, né? Matheus Souza, Acho que que a é gente. Matheus Souza com Z, acho que é Não, você isso. digita Letícia Lasso lá, que vai aparecer a matéria lá, e depois vocês enxergam É, vários tanto filmes bem bacanas. que eu trouxe o meu DVD do Brasil para apresentar para o meu marido aqui na França, que ele nunca tinha visto esse filme, né? Porque, obviamente, não chegou aqui. E aí ele falou, não, bom. Eu falei, nossa, é maravilhoso, assim, para um primeiro filme com orçamento quase beirando a zero, assim, é um dos filmes para quem quer começar a fazer cinema, olhar e ter e falar assim, olha, a gente consegue com muito pouco. Eu acho que esse é um filme símbolo do cinema nacional de quem quer ser criativo consegue fazer muito com pouco. Show de bola. Letícia Lasso, agora a nossa última pergunta, para você poder ir lá dormir, descansar aí na noite desta terça-feira aí em Paris. Seguinte, Letícia, qual é seu filme preferido com ele? O sobrinho do Coppola, Nicolas Cage. Nicolas Cage. Nossa, eu não vou falar meu filme preferido porque eu não lembro de todos, mas eu vou falar o último que eu vi, que é o Pig, que estava muito bom. Eu vi no Pig. cinema aqui, saiu aqui Ele no foi cinema indicado, aqui. ele foi indicado ao Critics' Choice Awards agora, se eu não me engano. É. O Nicolas Mas tá Cage está chegando, pensando. o seu filme favorito vai sair ano que vem. E vai se tornar seu Ai, filme favorito, eu sei. Nicolas nossa. Cage interpretando Nicolas Cage. Pablo Bazarello me acorda 8 horas da manhã com o pôster deste filme. Falando assim, olha só, 8 horas da manhã, o senhor Pablo Bazarello me manda mensagem falando, olha só o que chegou. Ai, meu Deus do céu, Nicolas Cage interpretando o Nicolas Cage vai ser uma coisa maravilhosa, Mas vai tem ser lindo. muito filme bom do Nicolas Cage. Tem um outro filme que eu vi, Festival de Toronto, Mãe e Pai, com a Selma Blair, que o Nicolas Cage é um filme de terror, né? É um terror cômico. Assim, maravilhoso, em que os pais começam a assassinar todos os filhos, sei lá, todos os pais tomam uma droga e falam que querem eliminar os seus problemas, e os problemas são os filhos. Aí fica essa corrida entre pai matando o filho. E aí os pais também, né? Então aí tem o avô querendo ir atrás do pai, o pai atrás do filho para matar eles, e o Nicolas Cage tá lá sofrendo na mão dos filhos que estão tentando se defender dele. Assim, é um filme engraçadíssimo, bem assim, para se divertir, e Nicolas Cage tá fazendo o que ele sabe fazer melhor, né? O cara bonachão. Nicolas Cage é uma figuraça. Eu sempre pergunto para todo mundo aqui. Eu fiz a pergunta até para o professor João Luiz Vieira, o grande professor Olha, foi um professor da da UF. UF também. Não, ele foi professor de quase todos os meus convidados aqui. O professor deu uma aula aqui. Olha, foi Porque eu peguei matéria sensacional. seletiva de cinema e a gente. Ele falou que dá aula lá no primeiro período há 40 anos, né? O primeiro período lá de cinema e também tem as outras cursos que podem pegar. Muito bacana. E Grande olha que professor. os livros dele é utilizado em várias pesquisas aqui, porque sempre que eu estou lendo artigo de gente aqui em francês, tem Legal. lá Luiz Vieira como na bibliografia. Eu falei, Ele é um mito amor já. de pessoa. Eu trabalhei no Reserva Cultural ali de Niterói, que era muro com muro lá onde você estudou lá na UF, né? E, cara, é um amor de pessoa, um cara muito cinéfilo, um cara que todo mundo adora. Impressionante, impressionante. Professor de lendas do cinema brasileiro. Lê, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Ah, podia ter aquela musiquinha do Jô Soares maravilhosa. Cadê a musiquinha do ar? Queria que Ah, acabasse. Tava bom. Lê, É por isso que muito todo mundo obrigado. ama, porque todo mundo ama falar de cinema. Quem não ama falar de cinema? Todo mundo gosta de falar de cinema. É muito bacana, é muito bom rever os amigos. Estava morrendo de saudade de falar com você, minha querida amiga, que me ensinou tanto, me ajudou tanto com o meu português errado. Lê, estou bem melhor. Mas Estou bem não, a melhor, gente Lê. teve uma troca. Eu tinha uma troca ortográfica, tinha uma troca de conhecimento cinematográfico, era isso. É verdade, é uma troca, é verdade. O cinema é exatamente isso, é uma grande troca. Parabéns pelo trabalho lá no Cinepop, adorei a cobertura. Faça mais matérias lá, coloque. Eu acho que tem muita coisa bacana que você pode explorar também de matéria para colocar lá no Pop, né? Pois é, agora eu só preciso de uma, sabe, mestranda, escrevendo, tendo Tempo, aula, né? não consegue fazer tudo. Mas em breve eu sei que você vai ter vários textos, várias matérias. Continue firme e forte aí, estudando, se desenvolvendo nessa sua profissão. Espero que um dia possa revê-la, a gente tomar um café e falar sobre cinema.
que é uma coisa que une nós dois aí há longos e longos anos. Lê, fica com Deus. Ó, um beijo para você. Bons filmes. Também. Bom Muito obrigada por ter me 2022. convidado mais uma vez. Adorei falando sobre cinema. Quando eu voltar no Brasil, não sei quando ainda. Não tenho data. Com certeza a gente vai se encontrar. Com certeza. Um beijo, Lê. Fica com Deus. Pessoal, quem está acompanhando a gente ao vivo, daqui a pouco, 8h30, vou falar com a Adriana Androvandi, lá do Correio do Povo, crítica de cinema, filiada lá à Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e não deixem de assistir as outras 72 Pois é, tem muita gente legal, eu já vi muita vários. gente bacana, principalmente eu tenho o professor João Luiz Vieira, que falamos aqui no final do programa, entre outros nomes muito bacanas, tem o Wilton Lacerda, André Pelens, tanta gente bacana, o Xu Shen, que está fazendo um sucesso danado aqui. Vai lançar, hoje eu recebi um trailer de um novo filme dele com a Cleo Pires. Recebeu o e-mail da imagem, né? Recebeu aquele e-mail da imagem, filmes, né? Show de bola. É isso aí, grande Xu, querido amigo. Pessoal, um beijo para todo mundo. Lê, fica com Deus. Beijo. Beijo, Rafa. Valeu.